programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais uma série de estudos que tem um dos capítulos mais importantes da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 3. Espero que este estudo seja uma bênção para você, que você possa estar sendo instruído, informado e desafiado com esses versículos. Agora, antes de começar o nosso estudo, vamos orar. Pai querido, ao estudarmos esta parte importante da Tua Santa Palavra, te pedimos que ela possa impactar as nossas vidas, que possamos nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por nos dar a Tua Santa Palavra, que possamos ser instruídos e abençoados através dela. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 3. Consciência. A consciência aqui entra em cena. O versículo 7 diz: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Conheceram, tiveram consciência, souberam. Conheceram o bem e o mal e aprenderam da maneira mais dura. Eles poderiam ter aprendido escutando a Deus, mas veja, aqui diz que eles se esconderam da presença de Deus. E o versículo 9 diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Quando Adão ouviu a voz de Deus dizendo: Adão, onde estás? Tenho certeza, amigo, que a voz de Deus tinha um tom diferente do que Adão e Eva estavam acostumados a ouvir. Veja, a consciência não guiou Adão e Eva para Deus. Ela nunca faz. Ela leva o pecador para longe de Deus. Ela pode condenar o pecador, mas a consciência em si nunca vai salvar ninguém. Nunca vai levá-lo a Deus. É a palavra de Deus e o ministério do Espírito Santo que leva o pecador a Deus. Nosso Senhor Jesus deixou bem claro isso quando disse: E quando Ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois que Adão e Eva pecaram, eles tinham vergonha de ir a Deus e se esconderam dele. É como se eles dissessem: bem, podemos ficar longe de Deus para que Ele não nos alcance, apesar da nossa consciência nos incomodar. Se nos escondermos de Deus, não vamos sofrer o juízo. Mas percebam, Deus os buscou. Adão, onde estás? Eles ouviram a voz de Deus no passado. Eles haviam dado instruções de como cuidar do jardim. Ele os advertiu para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E deve ter sido uma alegria e um deleite ser capaz de se comunicar com Deus e ouvir Deus falar com eles, enquanto eles estavam em um estado de inocência. Mas eu tenho certeza que agora a voz de Deus induziu medo em seus corações. A alegria e o prazer de ouvir a voz de Deus em uma doce comunhão agora foi tirado do meio deles. Eu me lembro do meu tempo de infância. Eu poderia dizer pelo tom da voz do meu pai se ele estava me chamando para falar algo bom ou porque eu tinha feito algo errado. Havia uma diferença na maneira como meu pai me chamava. Eu sabia pelo tom de sua voz o que ele estava pensando. Era assim também com a minha mãe. Deus disse: Adão, onde estás? E Adão respondeu: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Lemos isso no versículo 10. Amigo, não devemos temer a voz de Deus se estamos andando em obediência ao Senhor. Hoje Deus fala conosco através da sua palavra. Nós não ouvimos vozes, não temos visões. Deus não aparece para nós em sonhos. Deus fala através da sua palavra. E você sabe, quando não estamos em comunhão com Deus, a Bíblia parece perder seu atrativo. Não conseguimos ler, não conseguimos estudar, porque a nossa consciência nos incomoda com os nossos pecados não confessados. Nós quebramos nosso relacionamento com Deus e a sua palavra não é mais doce, não é mais desejável, não é agradável, algo que desejamos buscar. Adão deixou de estar em comunhão com Deus. Quando estamos em comunhão com Deus, a palavra de Deus é um prazer. O Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
A expressão a lei do Senhor é uma referência à palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é verdade, amigo, que quando você está em comunhão com Deus, você tem prazer em meditar na sua palavra? Ler a Bíblia pela manhã, ler a Bíblia antes de dormir é um prazer. Mas quando estamos na carne, com uma mente mundana, não desejamos isso. Não desejamos a palavra de Deus. Por quê? Porque nossa consciência nos incomoda e o que Deus diz nos fustiga, cutuca, convence. Em seguida, a palavra de Deus não é algo doce e desejável como era quando estávamos em comunhão com Deus. Então Adão disse: eu estava com medo porque estava nu e me escondi. Deus teve que buscá-lo. É interessante ver como Deus procura Adão. Adão se vê forçado a encarar o seu pecado, mas de uma maneira incomum. Eu creio que Adão aqui reagiu como a maioria de nós. Temos uma grande dificuldade em admitir a nossa culpa. Tentamos oferecer alguma explicação, nos escondemos, damos desculpas. Por isso Adão diz no versículo 10: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Escute, me escondi. Você percebe? Deus precisou buscar a verdade de Adão. Ele é um homem diferente do que era antes da queda. Agora, ele tem uma natureza pecaminosa. Ele não é mais verdadeiro, não é honesto. Não há uma resposta direta e honesta de alguém que anda corretamente diante de Deus. Agora ele é evasivo. Não diz as coisas como são, não é honesto. Porque não diz: Senhor, sinto muito, eu pequei, eu errei. Não, ele não faz isso. Ele passa a ser um homem pecador e está dando isso para a humanidade que lhe seguiria. É o primeiro sinal de que o coração do pecador é enganoso e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, versículo 9, nos confere isso. Eu posso ver em mim a natureza adâmica, não querendo dizer a verdade e confessar o meu pecado. Uma das coisas mais difíceis para nós é mencionar o nosso pecado. Já percebeu isso? Confessar e dizer: eu estava errado, é aqui onde eu pequei. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra confessar significa literalmente dizer o mesmo, concordar, ou seja, dar nome ao pecado, chamando-o pelo seu nome. Confessar um pecado é dizer: Pai, eu fiz, e então dizer o nome do pecado. Tudo o que Adão precisava dizer era: Senhor, eu pequei, eu fiz o que o Senhor me disse para não fazer. Me disseste para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu comi o fruto. Desobedeci, esse é o meu pecado. Senhor, me perdoa. Isso teria sido muito fácil de fazer, mas Adão não é mais inocente. Ele agora tem uma natureza caída. Escolheu ser um pecador. E agora essa natureza corrupta se esconde de Deus. Brinca de esconde-esconde, dá voltas e não confessa: Senhor, o meu pecado é este. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto, incurável. Assim é como o profeta Jeremias descreve o coração da natureza adâmica, e todos nós temos esta natureza, eu e você. As pessoas têm o hábito de dizer: Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Tenho lidado com pessoas em seu pecado e eles dizem: bem, eu pedi perdão a Deus. Amigo, pedir o perdão a Deus não é confessar. Na verdade, é mais como esconder, sabe? Você percebe? Deus não nos pede para pedir perdão. A única vez que encontramos isso é na oração modelo de Jesus, que nem sequer é a oração de Jesus. Jesus não orou esta oração, pois ele não tinha necessidade de ser perdoado de nada. Ele nunca cometeu nenhum pecado. Mas quando ele ensina seus discípulos a orar, na verdade, ele ensina os princípios da vida de oração. Ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se Deus respondesse a essa oração literalmente e somente nos perdoasse quando perdoássemos os outros, creio que muitas vezes nós ficaríamos sem perdão. Mas quando deixamos os evangelhos e entramos nas epístolas, o Espírito de Deus, através de seus escritores, nos diz o que fazer com os nossos pecados. Em primeiro lugar, confessá-los, ou seja, nomeá-los. Por exemplo, suponha que eu menti para minha esposa e minha consciência me acusa. Eu não estou em comunhão com Deus, eu não estou bem, eu não estou feliz. Minha leitura da Bíblia não faz mais sentido, a minha vida de oração não é eficaz e nem o meu ensino. Então eu preciso resolver isso.
Eu vou até minha esposa e digo: querida, me perdoe. Ela vai dizer: perdoar por quê? Bem, me perdoe, eu preciso que você me perdoe. Mas por quê? Bem, apenas me perdoe, é tudo isso que eu quero. E se eu pequei contra você, me perdoe. Minha esposa então responderia: espera um minuto. O que você quer dizer com eu pequei? O que eu preciso perdoar? Se você pecou, me diga o que você fez. E eu responderia: bem, querida, eu menti sobre certa coisa. Agora isso é confissão. Menos que isso, não é confissão. Há muitos crentes hoje que dizem: Deus me perdoe. E eles dizem: eu pedi perdão a Deus. Mas disseram para Deus o que eles fizeram? Deram nome ao seu pecado? Veja, parte da confissão é deixar o pecado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi cometeu adultério com Batseba. Ele foi confrontado por seu pecado e disse: pequei, eu pequei. Mas Davi não retornou ao seu pecado. Ele confessou e não escondeu, admitiu. Ele disse: eu estava errado. Leia o Salmo 51. Ele diz: contra ti somente pequei. Davi confessou seu pecado. Adão está se escondendo de Deus, está fugindo dele. Em vez de enfrentar, oferece desculpas. E você está oferecendo desculpas por seus pecados? Está se escondendo por trás da frase: eu pedi perdão a Deus? Isso é como se alguém pisasse no seu pé ou acidentalmente desse uma cotovelada e depois falasse: ai, me perdoe. Muitas pessoas se dizem cristãs e continuam pecando e depois dizem: perdão, Deus, e continuam pecando. Amigo, enquanto você não lidar com o pecado e não se esconder mais de Deus dando desculpas, não vai haver comunhão com Deus. Adão ficou sem comunhão com Deus. E por quê? Ele estava se escondendo, estava dando desculpas. No versículo 11, Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Bem, ninguém disse a ele, sua consciência se revelou. Ele sabe o que ele fez de errado. Tem conhecimento de ter feito errado. Isso é consciência. Deus sabe que ele errou e que ele tem o conhecimento. A propósito, o diabo também sabia que Adão errou. Então ele disse: quem te mostrou que estavas nu? Ninguém, é claro, não era necessário. Ninguém precisa nos dizer quando pecamos. Nossa consciência nos mostra. E Deus diz: você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Agora, novamente, a pergunta do versículo 11 não é para obter informação. Deus sabia que Adão havia comido o fruto proibido. Deus sabia disso. Não estava perguntando para pedir informações, mas quer que Adão fale. Precisa perguntar para ele, precisa fazer um teste, um detector de mentiras, para então Adão dizer a verdade. Você comeu da árvore que te ordenei que não comesses? E no versículo 12 Adão diz: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Deus vai direto ao coração do problema e diz: quem te mostrou que estavas nu? Agora, a única coisa que vai corrigir esse problema entre Deus e Adão é uma confissão honesta. Mas em vez disso, em vez de confessar, ele diz: bem, a mulher. Ele está se livrando da culpa e oferecendo desculpas e diz: a mulher. Mas vai além disso. Além de culpar a mulher, eu vejo aqui uma sutil tentativa de culpar a Deus. Veja, ele responde: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Senhor, se você não tivesse me dado essa mulher como esposa, provavelmente não estaria no lixo que eu estou agora. É assim? Você está culpando as condições e as circunstâncias para o seu pecado? Adão escolheste mal. Eva não decidiu por você? Você poderia ter recusado a oferta de comer o fruto proibido? Você decidiu? Não coloque a culpa nela. Não é ela culpada, não é culpa de Deus. Nós somos como Adão, pois temos a sua natureza caída. Nós sempre culpamos os outros. Podemos sempre dar desculpas e culpar os outros pelos nossos erros. É mais simples, é mais fácil. Lembro-me que, alguns anos atrás, uma jovem me perguntou se eu poderia casá-la na igreja. Ela queria se casar com um incrédulo, e eu disse: sinto muito, mas eu não posso ter qualquer parte nesse casamento. Isso é proibido pela Escritura. 2 Coríntios 6,14 diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Eu não posso casar você. Você é uma filha de Deus e o homem que você quer se casar não é crente. Ela ficou com muita raiva de mim, foi até o outro pastor e ele então a casou. Algum tempo depois, ela entrou em contato comigo e disse:
Bom, eu estou com um problema sério, estou legalmente separada e parece que meu casamento vai acabar em divórcio. Mas ela disse, Pastor Strauss, algo me incomoda. Eu não posso entender como Deus permitiu eu chegar a este problema, a esta situação. Então eu respondi, querida, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem culpa nessa bagunça que você fez na sua vida. Essa foi uma escolha sua, você escolheu isso. Não culpe Deus. Não culpe o homem com quem você se casou. Mostrei na Bíblia que você não deveria se casar com um incrédulo. E ela disse, não entendo como Deus me permitiu entrar nisso. Deus não tem nada a ver com a bagunça que ela se meteu. Deus não era responsável pela escolha de Adão. Deus fez o homem livre. O homem possui todos os atributos essenciais de uma pessoa. Deus também os tem. Emoções, intelecto e vontade. Emoção é a capacidade de sentir, odiar e amar. Intelecto, a capacidade de conhecer e compreender. E vontade, a capacidade de escolher e agir. Estes são os atributos essenciais da personalidade. Deus tem todos eles. Deus tem emoções. Deus pode amar, pode odiar. Tem intelecto. Deus tem conhecimento. E vontade, Deus pode escolher e fazer. Possuímos esses atributos essenciais. Nós temos intelecto, podemos acumular conhecimento. Nós temos emoções, podemos sentir, amar, se alegrar, odiar, chorar, ficar tristes. E temos vontade, podemos escolher. Adão usou sua vontade quando pecou. E isso rompeu seu relacionamento com Deus. Mas veja, ele está colocando a culpa na mulher. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Bem, a mulher que me deste. Ou seja, a culpa foi desta mulher que o Senhor me deu. Deixa-me perguntar uma coisa. Existe alguma página na Bíblia que revela a natureza humana de forma mais clara do que esta? Adão tenta culpar a mulher. Depois está culpando a Deus. Deus ignorou esta referência distorcida de Adão, de que ele era responsável pelo seu pecado. Deus ignorou completamente, não disse uma palavra a Adão sobre o assunto. Era algo ridículo. Amigo, é muito estúpido e ridículo quando pecamos e colocamos a culpa nos outros. Precisamos parar de culpar os outros. Vamos ser honestos com nós mesmos. Seja honesto com você e com Deus. Onde estás? Essa é uma das perguntas mais tristes da história. Quando Deus nos procura, não é porque nos odeia, é porque o nosso pecado nos separou dele. Deus criou o homem para que tivesse comunhão com ele, e o que Deus está buscando é trazer o pecador para um relacionamento com ele. Onde você está? Onde você está agora? Não fisicamente, não geograficamente, onde você está no relacionamento com Deus. Não encontre desculpas, amigo. Adão disse, eu tive medo. Essa é a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia. Não a encontramos antes. É interessante ver a primeira aparição de grandes palavras no dicionário humano. A Bíblia tem o seu próprio dicionário. Medo, dor, tristeza, vergonha, pesar e morte. Aqui temos o medo. Eu tive medo. Agora, nas respostas dadas por este homem culpado, temos uma outra consequência da queda. A tentativa de escapar da responsabilidade por nossos erros. Adão não admitiu a sua culpa. Ele não confessou a sua culpa. Indiretamente culpou a Deus por isso. Que coisa degradante é o pecado. Como distorce a mente, confunde as pessoas, confunde as coisas, tudo para esconder o que fizemos de errado. Amigos, vamos ser honestos com Deus, honestos com nós mesmos. Você quer ter um relacionamento feliz com Deus? Confesse seus pecados dia a dia. Não culpe seu cônjuge, não culpe as outras pessoas, não culpe seus filhos, não culpe seus pais. Essa questão de atribuir os pecados dos jovens aos pais, de culpá-los, não funciona. Os jovens chegam a uma idade que são responsáveis por suas ações. Eles sabem quando estão fazendo o que é certo e sabem quando estão fazendo o que é errado. A psicologia diz, não é sua culpa, você herdou isso dos seus pais. Engano. Ouça, a palavra de Deus lida com o pecado pura e simplesmente. Não importa a sua idade, amigo. Eu e você nunca poderemos nos esconder de Deus. Pare de culpar as pessoas. Se achegue a Deus. Se você é crente e um pecado está arruinando seu relacionamento com Deus, não culpe a outra pessoa. Seja honesto com Deus e diga, Senhor, este é o meu pecado. E se você tem machucado alguém, se você tem entristecido alguém, o seu cônjuge, o pai, o filho, um amigo ou vizinho, um irmão da igreja,
Se você fez algo de errado para essa pessoa, restaure os danos agora. Procure essa pessoa e diga: eu quero confessar o que eu fiz de errado. Isso irá restaurar a sua comunhão com esta pessoa e com Deus. Ele vai tirar você do seu esconderijo, para que você tenha essa deleitosa comunhão com Deus e com seus irmãos. Eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida e tenha tocado o seu coração. Eu sinceramente oro para que Deus, neste momento, possa tocar o seu coração e fazer você confessar, se arrepender dos seus pecados, dar nome a eles, confessar a Deus, e Ele, na sua infinita misericórdia, vai perdoar você. Muito bem, não perca o próximo programa em Gênesis capítulo 3. Vamos continuar estudando a palavra de Deus no nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.